Olá, meus amados, queridos irmãos, é a porção diária da palavra, estamos chegando mais uma vez até você, né? E como é bom a gente poder compartilhar da palavra de Deus, né? E ela é a nossa orientação, é a nossa direção, né? A palavra de Deus traz para nós o auxílio necessário para a nossa edificação, né? Para o nosso fortalecimento espiritual. E estamos com a nossa série nas cartas do Apocalipse, né? E eu quero então ler para você hoje, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo de número 8, né? Aqui está a carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Então aqui a palavra de Deus do verso 8 até o verso 11, esse texto tão importante, tão belo para nós da palavra de Deus, quando fala da carta a Esmirna. Esmirna era uma cidade importante, uma cidade que tinha um porto muito importante, era uma cidade que tinha pleno desenvolvimento. Sabemos que a história dessa cidade também ela traz a presença aí de fatores importantes, e a igreja, né, e a mensagem para a igreja está entrelaçada diretamente àquilo que estava acontecendo ali. A palavra de Deus ela menciona que houve uma grande perseguição, né, e a consequência da perseguição sabemos que estava gerando sofrimento, estava gerando dificuldade em termos de perdas. E essas perdas podemos entender como uma realidade financeira, econômica, dificuldade desse aspecto. Eles estavam sendo presos, havia então uma situação em que eles eram presos para aguardar a sentença, e enquanto isso então eles eram castigados, né? E depois então poderiam receber a sentença, né, de trabalhos forçados, né, em relação às minas, poderiam também serem lançados na prisão ou poderiam também serem mortos, né? Então, diante dessa situação, a palavra de Deus diz que eles estavam colocados à prova, aguardando o que estaria por acontecer. Essa carta endereçada à igreja de Esmirna, ela alcança o coração de um dos seus mais ilustres membros, né? Então, Policarpo, ele teve a oportunidade de ouvir a leitura da carta, e a mensagem da carta tomou o coração de Policarpo, porque mais à frente, quando ele foi preso, né, então nós temos aqui que os judeus, eles eram chamados de sinagoga de Satanás, porque, na verdade, eles, judeus, eram acusadores, né? Então, o termo aqui de Satanás, né, como acusador, caluniador, então judeus que eram os acusadores, caluniadores do povo de Deus, dos cristãos, eles então indicavam, delatavam os cristãos, e a partir daí então a perseguição se intensificava e a prisão também. E mais tarde então Policarpo, ele se tornou pastor de Esmirna, bispo de Esmirna, e ele então tem a sua prisão decretada, e no ano 160 ele morre. Então você tem aí Policarpo com 86 anos, ele foi executado, né? E foi primeiro dado a ele a oportunidade para que ele pudesse negar a Cristo, e então ele seria solto, viveria a sua vida naturalmente. Mas Policarpo tinha a palavra de Deus no seu coração, uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo, e ele falou então: o Senhor Jesus nunca me negou durante 86 anos, como que eu posso fazer isso agora? Então ele manteve-se firme, e ele então morreu, e ele morreu em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, e ele deu um testemunho então muito forte, né, dessa carta na sua própria vida.
né, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, a comparação aqui, né, primeiro, que as dificuldades, meus irmãos, elas chegam para todos nós, mas nós temos aquele que é o vencedor. Jesus é o vencedor. Quando começa aqui a carta, fala do primeiro e último, aquele que morreu, mas reviveu. Então está falando de Jesus, né? Jesus morreu, ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus venceu todo tipo de poder do inferno e das trevas, né? Então, a perseguição, a dificuldade, a provação, tudo isso pode chegar para nós. Mas nós temos aquele que venceu, aquele que triunfou, que é o nosso Senhor Jesus. Também, a palavra diz aqui que, embora as consequências das experiências terrenas, por conta da ação do maligno, está dizendo aqui que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, né? Então, numa ação de perseguição, nós sabemos que são os instrumentos que estão a serviço do mal, né, que atinge a todos, né? E então podemos ter também a palavra de Deus trazendo para nós, embora empobrecidos, mas na verdade eram ricos, não é? Então nós estamos assim. Nós temos a realidade da nossa situação terrena, mas aquilo que é garantido para nós pelo nosso Senhor, jamais nós haveremos de perder. Somos ricos para com Deus, na verdade podemos ter esta garantia. Também somos convidados para permanecer firmes, porque essa realidade ela é passageira, temporária, e depois então podemos experimentar aquilo que é permanente, aquilo que é eterno com o Senhor. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, né, e que a carta de Esmirna seja uma carta de encorajamento para você que sofre perseguições, lutas, né, você que está enfrentando as aflições desse tempo. Então, que você seja muito encorajado pela palavra do Senhor. Quero orar com você nesta manhã. Querido Deus, Senhor amado, nós somos muito gratos pela Tua palavra. Ó Deus, em que ela nos auxilia, ela nos ajuda, Deus, ela nos adverte que as perseguições, elas fazem parte da nossa trajetória como os Teus servos. Seremos, ó Deus, perseguidos, seremos, ó Deus, ridicularizados, mas, ó Deus, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, ó Deus, para que a semelhança dos Teus servos da igreja de Esmirna, que foram fiéis ao Senhor, para que nós também sejamos fiéis neste tempo. Deus, na compreensão de que o Senhor Jesus é o vencedor, é o triunfante, e assim como Jesus venceu, temos a garantia também da nossa vitória. Seja conosco neste dia, abençoa, Deus, os meus amados irmãos, fortaleça, Senhor, a cada um. Eu te peço, Deus, e muito agradeço, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Um grande abraço para você, né, que você tenha um dia muito abençoado. Fique na paz.